Ok, galera, começa mais um Desbrava Cast, o primeiro podcast que ama acampar, sabe nós e amarras e vai junto com você viver aventuras aí de acampamento, Campuri. Logo, logo vem novidades do Campuri da União, vamos falar dos campuris dos campos, teremos mensagem aqui de alto teor bíblico e nós começamos o nosso programa 1, se você não assistiu o 1, vale a pena conferir. Esse é o programa 2. E hoje a gente fala de novo sobre classe bíblica, que deve ser o momento mais especial dos nossos clubes. Cada domingo você deve buscar meios para esse momento brilhar, pois afinal de contas o nosso principal objetivo no clube é salvar do pecado e guiar no serviço. E hoje tem aqui alguns amigos muito especiais que vão conviver comigo aqui durante esses momentos. E você é nosso convidado então para participar, concordar, discordar, rir com a gente, pensar com a gente e buscar um clube ainda melhor. Está aqui conosco, então, deixa eu cumprimentá-lo, Erickson, nosso amigo pastor Erickson Danese. E aí, Erickson, como é que estão as coisas? Tudo jóia? Beleza, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Sou Erickson Danese, estou aqui na Norte Catarinense. E, meus amigos, a ficção, de vez em quando, explica a realidade. Uau, olha aí, né? Para você que não está acostumado ao podcast, essas frases no início, elas são enigmáticas, mas há uma verdade por trás aí que a gente vai linkar depois com o tema do podcast hoje. Está conosco aqui também, pastor Douglas, né? Direto lá da Sul Rio Grandense. E aí, pastor Douglas, cumprimenta o povo aí. Olá, amigos, tudo bem? Como diz aí o gaúcho, buenas. E a minha frase de hoje é a seguinte, né? Só faltou o Aslan. Opa, aí foi profundo, hein? Aí fomos para Lewis, para Tolkien, mas mais para frente a gente, quem sabe até um assunto para a gente colocar o link aí, hein? Que tal a gente conversar durante esse podcast aí? E dá para fazer um só sobre isso, que fica legal também. E tá conosco também o Fábio. O Fábio não participou do primeiro podcast, mas deveria ter participado também, porque ele foi o nosso desenhista aí do 10 a 12, ficou muito legal. Todo mundo está apaixonado aí pelos personagens e pelo estudo 10 a 12. Todo mundo está em busca aí dessas pedras preciosas aí do estudo. E Fábio, como é que, cumprimenta o povo aí, né? Como é que se sente aí participando aí desse segundo podcast aqui, desse BravaCast? E aí, galera, beleza? Eu sou aqui da Norte Paranaense, né? Sou regional aqui, fui regional do Erickson, então a gente já tem aí um contato legal já. Foi uma experiência maravilhosa participar desse projeto aí. E eu não tenho nenhuma frase de efeito aí, que nem os meninos lançaram aí. Mas ninguém te avisou também? Ninguém me avisou também que tinha, né? Aqui é assim, o negócio é na bucha. Mas eu gosto. É ao vivo, exatamente. Mano. É ao vivo. Mas eu gosto do seguinte, cara. Tem uma frase do Einstein que ele fala assim que em momentos de crise a imaginação é mais importante que o conhecimento. E a gente vem numa pegada aí de que os estudos bíblicos principalmente vinham necessitando, né, de uma certa criatividade. Então estamos casando aí a fome com a vontade de comer. Amigo, o cara não é fraco não, além de desenhar os estudos com muita qualidade, um artista de alta qualidade profissional, aí o camarada é pego de surpresa e o cara puxa Einstein aqui para nós, aí humilhou a gente, olha, eu não sei o que eu vou falar. Cara, eu tô pensando na minha frase desde a semana passada, o cara faz um negócio desse, cara. É isso aí. E eu vou ler um texto bíblico agora para a gente começar o debate. Está aqui, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6 em diante, né? Estou trocando aqui, na verdade, a partir do 6, o versículo 4, inverti aqui, então me desculpe, mas diz assim aqui: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E aí depois assim, e esse amor que está no teu coração, versículo 7, ensine com persistência aos seus filhos, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, e amarre como sinal na tua mão, nos teus braços, prenda na sua testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. Olha que interessante a Bíblia enfatizando aqui em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, que nós precisamos ensinar o amor de Deus e a palavra para os nossos filhos, para os nossos meninos do clube, em todos os momentos. Eu vejo, pastor, que essa idade de 13 a 15 anos é uma idade onde a atenção
do nosso adolescente, do nosso pré-adolescente, adolescente, ela é dividida você tem que lutar para conseguir atrair a atenção dele. Ele tem muitas influências com os amigos, com redes sociais, com tudo. E se você não faz da Momento da Classe Bíblica algo atrativo, diferenciado, ele vai tratar aquilo como secundário, né? Então a gente tem que mostrar para ele que é um momento especial, é um momento importante, aonde ele vai se divertir e vai aprender ali junto, né? Se você fizer no esquema sala de aula, todo mundo sentadinho, um atrás do outro ali, ele vai se desligar, ele vai entrar no mundo dele ali e você perdeu. Aí você não consegue ganhar ele de novo. Meus filhos, os gêmeos, eles estão 14 anos agora. Quando eles tinham 10 a 12, 13 anos ali, no início dos 13, eles iam no clube pelo clube, para fazer especialidade. Isso é um fato. Hoje, eu pergunto assim, o que tem de mais legal no clube? E a resposta deles, galera, é os amigos. Então, assim, eles ainda gostam de especialidade, eles fazem as classes, eles ainda curtem, só que mudou o quadro. Mudou o quadro. E isso tem que ser levado em conta. Então, baseado nisso, que o Douglas comentou ali, se a gente conseguisse fazer com que no estudo eles tenham um amigo, um personagem, se a gente conseguisse fazer que eles, entre os amigos, tivessem assunto para conversar sobre estudo, isso daria um gás no nosso curso bíblico? O que vocês dizem sobre isso? Então, eu lembro que a primeira vez que eu pisei num clube de desbravador, né, o diretor, ele chegou para mim e me entregou um livro e falou assim, você tem que ler esse livro aqui para o próximo final de semana. Eu não sei se ele estava aqui. Eu não sei se ele estava querendo me expulsar do clube, né? Eu não sei. Mas o livro, eu gosto do autor. Muitos aí talvez não conheçam, né? Era Alejandro Bullion, Terceiro Milênio, e era o livro de leitura do ano. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, né? Olha só. Já te deram o Terceiro Milênio, que era um livro para uma criança, assim, de quem sabe umas 200 páginas, né? Uau, né? Então, aí você tinha que ler aquilo pro outro final de semana, porque ia ter um bom de alguma coisa, que era bom de Bíblia, bom de estudo, sei lá. Bom livro do então, ano. Assim, então, era o livro. Mas assim, imagina, se você faz a mesma coisa com a classe bíblica, você pega, por exemplo, eu não estou desmerecendo o estudo, mas é que não foi feito para a idade. A Bíblia ensina, né? E a gente citou no estudo passado o Henrique Berg, né? São estudos para pessoas de outra faixa etária. Perfeito. Ele foi feito para visando uma idade diferenciada. Então, pode ser que você não esteja entendendo, ou você não está sendo atraído para o estudo, mas a idade vai estar. Né? Outra coisa, deixa eu cortar o pastor Douglas aí, não querendo cortar, mas já cortando. O que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte, as crianças hoje, elas já nascem praticamente com o celular na mão. Então, essa geração hoje, eles já têm, no mesmo tempo que eles estão olhando o WhatsApp, eles estão olhando o Instagram, estão fazendo stories, eles estão escutando música, no Netflix eles estão assistindo uma série, acaba uma, eles já vão para outra, no YouTube eles não têm... Eles não têm paciência, né? Por exemplo, se vai assistir um vídeo no YouTube e entra propaganda, eles não têm paciência para esperar, né? Então eles já pulam lá e vai para outro vídeo. Então, se o estudo fosse hoje nesse formato ainda, de você sentar e ter que ler, cara, eles não têm paciência para isso, porque eles não foram educados para isso, né? Eles não foram criados dessa maneira. Então tem que ser algo mais dinâmico, que se encaixe nisso que o pastor Douglas falou, nessa multitarefa que a criançada é hoje, né? Você concorda com isso aí, Erickson? Então, quando o estudo começou a surgir de forma diferenciada aqui na União Sul Brasileira, em 2018, a grande ideia era juntar os requisitos da Bíblia que estavam nos cartões e especialidades com o momento da classe bíblica, né? E eu percebi o seguinte, que era mais importante a gente preparar a liderança adequadamente, e aí os cursos que a gente começou a fazer de formação à liderança, eles começaram a trabalhar esse assunto no sábado à tarde, para que o líder pudesse se preparar para isso. A gente sentia que a meninada já estava preparada para absorver o novo estudo,
mas nós, como líderes, precisávamos entrar no ritmo deles, desse ritmo multitarefa. E aí os cursos, o Fábio participou comigo em cursos, ele sabe, eu vi que eles continuaram lá fazendo e todo mundo está fazendo isso hoje, tentando tornar um curso mais prático. Só para vocês terem uma ideia, no estudo aqui do 10 a 12 eu citei uma pesquisa que a gente fez, um dos dados que eu levantei foi a participação dos clubes, no sentido de mais pessoas envolvidas. Se no estudo, como estamos fazendo agora, a gente teria maior envolvimento do clube. 90% dos que responderam à pesquisa disseram que o seu clube passou a ter muito maior envolvimento do que antes. Porque antes o que acontece? Você tinha um estudo que basicamente quem se interessava em fazer era a meninada que não era adventista, e olhe lá, e o cara que era batizado não tinha nenhum interesse em fazer o estudo. E você tinha ali um único capelão dando estudo, quando agora, nesse novo modelo, todo o clube se envolve, porque a gente está ensinando não só as doutrinas bíblicas, mas a gente está ensinando os requisitos do cartão, especialidades, e é um todo, é multitarefa. Então essa é a grande pegada e talvez uma das grandes mudanças que a gente teve na forma de dar estudo bíblico pro desbravador. É isso que faz o estudo ser personalizado. Não só a temática do estudo, mas a metodologia que a gente está usando dentro do Clube dos Bravadores. Gigante guerreiro, Darleão! É isso aí. Eu vou partir para a próxima etapa aqui, mas antes eu abri aqui no meu computador uma citação de Ellen White do livro Evangelismo, página 125, 129 e 30, diz assim aqui: Deus deseja que sigamos novos métodos, ainda não experimentados. E essas ideias novas serão descobertas para poder alcançar os corações. Daí ela diz assim: alguns dos métodos usados nessa obra serão diferentes dos que já foram usados no passado, mas ninguém por causa disso fecha o caminho pela crítica. Olha que citação interessante. E eu colo essa citação de Ellen White com um argumento moderno aqui, que vai derrubar você da cadeira agora. Aí. Ou você está viajando aí, cuidado para não bater o carro. Gente, há 10 anos atrás, a igreja adventista falava que a internet era algo que era de Satanás. Eu dava palestra dos perigos da internet. A gente aconselhava o pessoal a não usar. Então, assim, dali a pouco, de uma hora para outra, a gente recebeu essa pandemia aí do coronavírus e agora todo pastor virou youtuber. Todo mundo fazendo culto pela internet. Se não fosse a influencer, não fosse quem era analógico influencer, agora é digital influencer, né? Agora eu gostaria de entrar em 2 blocos aqui para a gente ir para a parte do meio e do final. Douglas, você é o autor do estudo. Da onde veio essa ideia e conta aí um pouquinho da história desse estudo aí. Bem, você primeiro respondendo aquela pergunta ali, o que a gente pode fazer? Primeiro a gente tem que ter coragem de chegar na nossa faixa etária e ver o que eles estão consumindo, né? Porque você pode fornecer informação, mas você consome informação também. E aí você tem que... O Edson fez isso, eu sei, no estudo dos aventureiros. A gente vai conversar no próximo episódio, mas é você chegar na idade deles e consumir aquilo que eles estão consumindo também. É entender o que eles estão assistindo, o que atrai neles e tal. Então, você vê que hoje a gurizada aí está consumindo mangás. Se você olhar assim, o que na nossa época era revista em quadrinho, Marvel, DC e tudo mais, hoje eles não estão mais nisso. Isso é coisa de tiozão, de tio da Suquita, igual o Fábio ali. Eles acompanham super-herói da Marvel e da DC nos filmes aí, que passa aí na televisão e tal. Para eles, o esquema agora é mangá. Eles estão viciados nisso aí, vidrado nisso daí. E aí, mangá anime, né? É o que eles estão consumindo. Não, mas agora então, o lado da ortodoxia em mim aqui se revelou de novo. Mas peraí, não se escandaliza. Para fazer o link com a Bíblia, agora me escandalizei. Não, eu vou abandonar. Mas você vê que o nosso estilo de desenho aqui, o Fábio, ele fez um estilo mangá, né? Você pode ver aí que o rei Mike aqui, que representa Jesus, né? E se você pegar aí, Mike é Miguel, Miguel é Jesus, tal, você vai entender isso. Ele tem traços de mangá, você vê que ele tem uma borda de desenho estilo mangá, né? Você vai ver que só não está de trás para frente como no mangá normal, e não é preto e branco, mas você vai ver que ele tem traços de referências mangá. E podemos usar isso? Uma outra... Agora eu quero a resposta, né? Você abriu um leque aí, né? Quem que responde isso aí para mim?
Por que não? Agora, eu devolvo a pergunta para você. E se Jesus tivesse nascido lá no Japão, em vez de ter nascido em Israel? Como que seria os exemplos e a metodologia dele de ensino? Cara, aí você me derrubou no argumento, hein? Meu pai do céu. Porque aí, se os pioneiros da igreja fossem chineses, né? A ilustração seria diferente. E assim, a gente em todas as igrejas adventistas do mundo ia obrigar os caras a entrar descalço e tal. Não, realmente. Fazer reverência, né? Olha, esse argumento ele é destrutivo, né? Se alguém ficar com dúvida depois desse argumento, é porque não entendeu que Deus quer salvar o mundo todo e não uma cultura específica. Pode falar, Erickson. Mas Erickson, deixa eu só terminar aqui assim, ó. Não é só mangá. Se você pegar, você vai ver que isso aqui tem muita base também de Crônicas de Nárnia, que é um autor cristão que tentou ensinar o cristianismo através dos exemplos. Então, assim, fantasia. Das parábolas, vamos dizer assim, né? Então você vê que aqui, por isso que eu usei o Aslan no começo, você vai ver que tem uma mistura dos dois. E se você ler o último capítulo do livro Crônicas de Nárnia, ele dá toda uma explicação por que ele usa esse tipo de metodologia para atrair o coração da criança. Então fica aí a minha dica de você pegar o último capítulo ali do Crônicas de Nárnia e ver o porquê que o autor ele usa esse tipo de metodologia, tá? Inclusive, antes do Erickson falar, desculpa ali, não perde o raciocínio, Erickson. Eu sou apaixonado pela história de Tolkien e C.S. Lewis. Não sei se você conhece isso. Gente, estude. C.S. Lewis é autor das Crônicas de Nárnia e o Tolkien é autor de várias cronologias nessa linha também, inclusive aquela que virou filme Senhor dos Anéis. Só que, infelizmente, pegaram só uma parte da obra dele para virar filme. Só que quem ensinou... C.S. Lewis era ateu, estava lá em Oxford, na Inglaterra, na universidade. Ele achava que quem ia crer em Deus era burro, era ignorante, não sabia nada. E então Tolkien convida ele para participar de um grupo, que eram os caras assim, muito inteligentes. E eles escreviam poesia e histórias para tentar atrair pessoas para a Bíblia. Só que C.S. Lewis não sabia disso. Quando ele descobre que essa galera de alto teor intelectual era todo mundo cristão, ele surtou, galera. E aí ele depois se converte e, baseado no exemplo de Tolkien, que escrevia histórias para atrair essas pessoas para a Bíblia, ele faz uma série de obras como as Crônicas de Nárnia. Então, assim, e C.S. Lewis é um dos grandes mestres aí. Então, assim, nós estamos aqui num alto nível de debate que vale a pena você pesquisar mais, que é um negócio legal aí. Pode falar, Edson. Então, vamos lá. Eu quero partir aí do debate sobre a questão da cultura, né? Nós estamos falando sobre formas artísticas, os guris citaram aí o estilo de desenho japonês e tal. Talvez alguns vão pensar assim, mas escuta, nós estamos discutindo um negócio lá do Japão ou do Brasil? Gente, nós estamos numa cultura global, vamos acordar. Nós estamos num mundo globalizado em que todo mundo permeia a cultura de todo mundo, entendeu? E a gente tem que começar a entender um pouquinho qual é a nossa relação com a cultura. Olha só, esses dias eu recebi um questionamento aí, não foi nenhuma crítica, mas foi um questionamento sobre esse estudo de 13 a 15 anos. Depois acho que o Doug vai falar aí sobre a história, o enredo, né? Aí o cara vai dizer assim, não, mas tem coisa aqui dentro que a gente não acredita, então a gente não pode usar essas coisas. Tem aqui dentro, no estudo aqui, o personagem fala sobre o oráculo. Aí eu sorri comigo e pensei assim, gente, quando a gente fala de cultura e do nosso lance do relacionamento da cultura, a gente tem tanto medo da cultura que nós perdemos inclusive a nossa cultura bíblica. Porque o oráculo é um conceito bíblico. Os oráculos de Deus são os profetas no Antigo Testamento e nós somos os guardiões dos oráculos de Deus, que são os profetas e tal, a voz profética na palavra de Deus. O conceito de oráculo não é simplesmente o oráculo de Delfos, como a gente ouve falar que os gregos realmente tinham ali com uma pitonisa, uma bruxa lá que tal cheirava lá uns negócios lá, que subia lá uns vapor com umas erva louca lá e ficava muito doido e fazia umas profecias. Não é só aquele tipo de oráculo que existe. O termo oráculo é usado na Bíblia também. Então, quando a gente tem uma cultura bíblica muito pequenininha, é uma armadilha a gente querer criticar e julgar a cultura por aí afora. O leão, ele vai ser o símbolo de Cristo em um momento, mas para Pedro lá, Satanás também vai ser ilustrado como leão. Então, como é que você define o que significa um símbolo? Então, a primeira regra, você que é líder que está ouvindo,
um símbolo é relativo ao seu contexto. E a segunda, o símbolo é definido por quem emite a simbologia. E a Bíblia está repleta de simbologia e de tipologia, ilustrações menores que demonstram uma realidade maior. E é nesse sentido que se explica a minha frase de abertura lá, Ariel, de que a ficção explica a realidade. Então, pastor Douglas, você como autor do estudo aí, você então buscou tentar falar uma língua que a meninada pudesse entender para levá-los à Bíblia. Qual é esse caminho que você escolheu? Então, pastor, a gente tentou, né, fazer com que cada estudo fosse independente, mas que ele deixasse um link aonde o desbravador ele ficasse curioso para que chegasse o próximo domingo, a próxima reunião do clube, e ele pudesse continuar a história, né? Então, o estudo apresenta o nosso personagem principal, que é Gael. Gael é uma pessoa, é um guri que está entrando no clube agora, ele deve estar conhecendo o clube, e ele ganha de presente do seu conselheiro uma Bíblia. E aí, a Bíblia dele, depois, mais para frente, você vai ver que ela se transforma no seu oráculo, que tem tudo a ver com aquilo que o Erison acabou de explicar para nós, perfeito, né? Uhum. Sim. Então, a palavra de Deus, né, a Bíblia, começa a falar com Gael. E ela desafia Gael a entrar numa guerra, né? E nada mais é essa guerra do que ele ganha uma Bíblia, Bíblia, né, Gael, na primeira reunião do clube, né? Sim, ele ganha do seu conselheiro, o Rodrigo. Então, o Rodrigo, de maneira muito sábia, desafia ele a ler essa Bíblia, este livro, e esse livro começa a desafiá-lo a conhecer cada vez mais Jesus, que na nossa história aqui ele é o rei Mike, né? Então, como eu já disse, Mike, Miguel, Miguel, Jesus, né? E aí a Bíblia vai desafiando Gael e vai levando Gael numa viagem bíblica, a episódios bíblicos, aonde ele vai aprendendo verdades bíblicas. Né? E Douglas, então, eu me identifiquei muito com isso tudo pelo seguinte, eu li a Bíblia assim quando eu era adolescente, tentando imaginar, tanto que meu sonho era ir para as terras bíblicas, porque eu queria ver se o que eu imaginava na minha cabeça era o que eu estava lendo na Bíblia. Então, assim, para mim faz muito sentido você convidar um adolescente, convidar um juvenil, para ele entrar, ou seja, não é só, ele só não tá estudando apenas, ele é convidado para entrar no grande conflito e Deus espera que ele seja um personagem para fazer diferença para os seus amigos. Quando você tinha essa idade, você queria viajar junto na história, você queria fazer parte dessa história. Quando eu lembro quando a primeira vez que eu entrei em contato com os Três Mosqueteiros, né? Quem não queria ser D'Artagnan? É verdade. Né? Então, assim, nada mais é do que Gael entrando na história bíblica e aprendendo com ela. E é interessante também que a lição ela trabalha muito a questão de discipulado, aonde ela tem o Rodrigo ali como conselheiro, ele escolhe o Rodrigo como seu discipulador e ele vai trabalhando essa figura do conselheiro como alguém que está ali para orientar. Então ele tem a orientação de uma pessoa, o Rodrigo, e também tem a orientação bíblica, que é através do oráculo, né? E você vê que ele vai aprendendo em cada lição histórica, a gente tenta ensinar uma verdade bíblica e também fazer um contraponto com a questão cultural muito também. Bom. Não é que a gente é totalmente a favor da cultura, mas a gente vai ensinando, por exemplo, quando a gente fala sobre a igreja verdadeira, a gente também fala sobre verdades absolutas, que é uma coisa que se perdeu hoje. Todo mundo entende que tudo é relativo, tudo depende do que você está sentindo, e a lição tenta mostrar que há uma verdade, é uma verdade encarnada em Cristo, e aí se alguém tem alguma dúvida sobre algum símbolo, alguma coisa que nós usamos, você pode ir na última lição ali, na página 32 da lição, e você fala assim, o que devo fazer agora é a última lição. E ali você tem uma explicação geral dos símbolos usados, né? Você vê, por exemplo, que tiltro não foi uma coisa que eu inventei. Em sueco significa fé. Muito bom.
Então, o que eu fiz? Eu queria usar a palavra essa é uma fé dica de para o alguma líder, maneira. então. Se ele tem uma dúvida, falou, esse símbolo aqui, será que é correto usar? Ele pode ir na última página, então, é isso? Sim, porque ali ele tá ali o Rei Mike, né, que eu já expliquei quem é, ele começa a explicar quem é o oráculo, o que é o Pathfinder dele, né? Ele começa a explicar ali como que ele pode encontrar no mundo real as figuras que ele encontrou nesse mundo, né, diferenciado aqui. E aí, o legal, assim, eu vou explicar o Tiltro, né? O Tiltro, eu queria uma palavra que significasse fé. Que eu entrei no Google, coloquei fé em várias línguas ali e apareceu. E eu fui olhando, assim, em inglês, em alemão e tal, até chegou em sueco. Poxa, gostei. Tiltro, vai ficar Tiltro. E um estudo foi que legal, tem o dom né? de línguas. Deixa eu conversar com o Fábio ali, que o Fábio tá com a gente ali. Fábio, e me diga uma coisa aí dentro dessa... Você é um camarada que tem buscado aí, a tua associação tem feito isso há tempo, vocês têm buscado tornar o estudo da classe mais próximo do que o desbravador faz no dia a dia e não ficar aquele esquema de sala de aula, pega caneta e papel, vamos escrever e tal, né? Que você como o cara que desenhou aí pra gente aí, que dicas você daria aí pra gente? Vamos entrar nessa parte mais prática então aí, e sem abandonar assim, nessa parte aqui, para deixar bem claro para o nosso público aqui que está acompanhando, os líderes que nos acompanham, diretores e amigos capelães, o seguinte, gente, o estudo tem um alto teor bíblico, então assim, não houve nenhum desconto nas doutrinas, está ali o sábado, está ali o batismo, está ali o compromisso com a lei de Deus, o que tem é o seguinte, é uma história que acompanha, né? E isso, para mim, não tem nenhum problema, tá muito legal, só dar mais brilho para atrair as pessoas para o texto bíblico, né? Então, Fábio, o que vocês têm feito aí e que dica você daria nesse sentido, assim, que a gente pode potencializar o estudo? Pastor, olha só, quando eu recebi o roteiro em mãos para começar a fazer as ilustrações, eu até comentei no grupo que a gente trabalhava lá, que no momento que eu lia, parece que eu estava dentro de um filme, né? Vivendo mesmo as histórias, assim, no ápice da história, a gente até se arrepia com a resolução, né? Então a gente tentou trazer essa mesma emoção, essa mesma imersão que a gente chama para a ilustração e agora também para dentro do formato como é feito o estudo dentro do clube, né? Como já foi mencionado aqui no nosso campo, nós já fizemos um treinamento com os líderes. E a ideia, por exemplo, no nosso treinamento aqui foi o quê? Não foi passar o estudo em si, como você vai fazer dentro do seu clube, ou essa parte de criatividade, ela é trabalhada depois à parte. A nossa prioridade, por exemplo, no nosso campo aqui, foi passar os líderes, todos eles por dentro da história, para eles sentirem essa mesma emoção que a gente sentiu quando escreveu, quando desenhou, eles entrarem dentro do contexto do estudo. Então nós montamos lá um corredorzão gigante, e para cada lição eles iam avançando como se eles fossem os personagens, né? A gente falava a história, vocês agora serão o personagem principal, o nome de vocês agora é Gael, e eles iam vivenciando lição por lição, né? E aí no final a gente terminava com os modelos de aplicação que eles podem fazer dentro do clube. Por que isso? Aquilo que o pastor Erison comentou antes, né? Fazer ele entender que essa cultura ou esse formato, ele não é um formato ruim, muito pelo contrário, né? Você vivenciar a história e fazer o desbravador ter uma imersão dentro dessa história, vivenciar, por exemplo, as doutrinas, a história de Moisés, como nunca antes. Porque, por exemplo, o ápice da história aqui, ele é quando Gael vê Jesus sendo batizado, né? E não vou dar muito spoiler aqui, mas ele quer aquilo ali para ele. Né? Legal. Então, a partir disso, acontece uma reviravolta aí, né? Legal. Então, na verdade, é um convite para a gente não ser apenas alguém que está ouvindo a história de outros. É para a gente entrar na história, para você tomar nas tuas mãos os 10 mandamentos, é para você viver a história, para você sentir que aquilo que aconteceu no passado na Bíblia, ele impacta a tua vida hoje, porque a gente está no grande conflito bem contra o mal e cada um é convidado a entrar. Porque assim, gente, pastor, a caminhada, ela tem que ser junta. A salvação é individual, mas a caminhada, ela pode ser feita junta, né? Tanto que no final da lição, nós temos ali um bônus ali, que o desbravador ele tem a oportunidade dele escrever a sua própria história, dentro daquilo que ele vivenciou no estudo. Olha que legal. Então ele passa por todo o estudo. Show! Ele passa por todo o estudo, vivenciando a história de Gael,
E aí, a partir dali da lição ali que o pastor Douglas falou, que ele entende o que é cada coisa, a partir dali ele começa a escrever a sua própria história, ele começa a desenhar a sua própria história. Então, a vivência, a experiência que ele tem com o estudo, agora é outro. Não é mais a história de Gael, é a história dele. Muito bom, muito bom. Pastor Eric, você quer comentar? Não, eu ia comentar que nessa idade de 13 a 15 anos, a galera tem um pensamento já despertando para o abstrato. Então é aí que a simbologia é muito bacana para eles, porque eles têm uma capacidade de fazer as grandes questões da vida e vivenciar isso através de uma história. E contar histórias é muito legal. Então, se você pega, por exemplo, Ellen White, que recomenda que a gente leia o livro O Peregrino, do John Bunyan, que é um clássico da literatura cristã. O Peregrino é o livro mais vendido depois da Bíblia entre os livros cristãos, e por séculos vem sendo traduzido e publicado, republicado, onde cada personagem enfrenta determinados locais e encontra com outros personagens que representam realidades maiores. Então, o uso da ficção está sendo ali, por exemplo, apontado como Ellen White no Peregrino, que é um livro que ela diz que todo mundo deveria ler, que é um livro fantástico, uma história extraordinária. O princípio aqui é o mesmo, é como o Fábio falou, você percorre uma jornada com a meninada, porque essa é a fase de você vivenciar a história, a teologia, como participante dela. Então você é um herói da história. Eu acho que isso é o muito bacana desse estudo aí. Jesus deixa o céu e vira ser humano. Isso é uma baita de uma humilhação. Alguém falou uma vez que isso é o seguinte, isso é mais do que o ser humano virar formiga, que a distância entre a formiga e o ser humano, ela é menor do que a distância entre o homem e Deus. Então, Jesus se tornou homem para falar a linguagem que nós podemos entender. A gente precisa fazer o máximo para tentar falar a linguagem que essa nova geração entende, porque nós queremos conduzi-los ao compromisso com Cristo, a salvação e serviço. Então, valeu, galera. A gente volta com o episódio 3 aqui com essa mesma galera para passar as dicas aí práticas do estudo. Não perca o episódio 3, continue conosco. Se você pode, já conecta aí, o 2 já vai para o 3 e a gente continua então o bate-papo daqui a pouquinho.